Marcos Carvalho tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Helicópteros particulares, uma cobertura em São Paulo com vista para o Ibirapuera e o respeito, ou medo, do mercado financeiro. Mas, entre seus prêmios e conquistas, não havia uma única foto de família, nenhuma lembrança afetiva. O sucesso havia lhe custado mais do que ele queria admitir. E talvez ele soubesse disso. Por isso evitava pensar. Foi criado por Vilma, que chamava de avó, uma mulher de mãos calejadas e coração imenso, que o amou com uma força que ele jamais entendeu. Quando criança, ele dormia ouvindo histórias contadas com voz suave e o cheiro de café passado na hora. Mas com o tempo, foi trocando afeto por ambição, e as cartas da avó começaram a acumular poeira em uma gaveta qualquer. Ela sempre ligava. Mandava mensagens, às vezes até cartas escritas à mão. Venha me visitar, nem que seja por 5 minutos. Mas ele nunca ia. Sempre havia uma fusão para fechar, uma viagem para fazer, uma meta a bater. Marcos não era mau, era cego. Ou, pior, surdo ao que realmente importava. Naquela terça-feira nublada, o telefone tocou. Era o número do hospital. Sua assistente entrou na sala, aflita, e disse: "É sobre Dona Vilma, parece sério." Sem tirar os olhos do notebook, ele respondeu: "Seco, pede para mandar por e-mail." Vilma, internada, esperava ansiosa pela visita que nunca vinha. Sua saúde definhava, mas o que mais doía era a ausência do neto que ela criou como filho. Naquela noite, pediu à enfermeira uma folha de papel, uma caneta azul e um envelope guardado. Há anos, com mãos trêmulas, escreveu: "Meu menino, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí com você." A enfermeira a observava em silêncio, segurando as lágrimas. Vilma dobrava a carta com delicadeza, como se embalasse algo precioso. Promete que vai entregar para ele? Nem que ele nunca leia, mas entrega. A profissional assentiu, emocionada. Vilma sorriu. Um sorriso fraco, mas carregado de paz. Na manhã seguinte, às 06h12, seu coração parou de bater. Nenhuma visita. Nenhum adeus, apenas silêncio. E uma carta selada com amor e segredos. No dia seguinte à morte de Vilma, o hospital ligou para a Carvalho Tech mais uma vez. A assistente de Marcos atendeu, anotou as informações e hesitou antes de interromper o patrão. Ele estava em videoconferência com investidores chineses, negociando uma expansão milionária para o setor de IA. "Diga que mandem um e-mail." "Não tenho tempo para isso agora", disse sem levantar os olhos da tela. Do outro lado da cidade, a enfermeira encarava a carta que prometeu entregar, sentindo-se impotente. Decidiu ir pessoalmente. Pegou um ônibus, depois metrô, e caminhou 2 quadras até a entrada envidraçada da empresa. A recepcionista tentou barrá-la, mas ela insistiu. É a última carta de uma mãe. Ele precisa receber. Um segurança se comoveu e prometeu entregar. A carta foi deixada sobre uma pilha de correspondências. Ficou ali, esquecida por 3 dias. Enquanto isso, Vilma foi enterrada em um cemitério simples, sem flores, sem despedidas. 2. Vizinhos foram os únicos a acompanharem o caixão. Nenhum parente. Nenhuma homenagem. Marcos estava em um jantar de gala, discursando sobre liderança e inovação, sob aplausos. Na volta para casa, ao largar o paletó na poltrona, viu o envelope azul manchado de café. Ia jogar fora, mas reconheceu a caligrafia. Tremida, familiar. Congelou, pegou o envelope, sentou, respirou fundo e começou a ler. "Meu menino, me perdoe por não ter dito antes, mas você precisa saber a verdade." O mundo pareceu parar. As letras escorriam como lágrimas no papel. Ela falava de amor, de saudade, de orgulho, mas também de arrependimentos, dela e dele. "Debaixo da minha cama, na caixa azul, está o que você nunca soube sobre mim e sobre você." Ele terminou. A leitura em silêncio absoluto. Não chorava. Ainda. Estava em choque e, no fundo, sabia.
A vida que construiu estava prestes a desmoronar. As mãos de Marcos tremiam quando terminou de ler a última linha da carta. Na caixa azul, embaixo da minha cama, você vai encontrar o que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Foi como se o mundo ao seu redor tivesse congelado, só ele e aquele papel, tão simples, mas tão pesado. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele não abriu planilhas, não atendeu o celular, não respondeu e-mails. Ficou horas sentado, com o envelope no colo, olhando para o nada, escutando o eco da própria consciência. De manhã cedo, sem avisar ninguém, pegou seu carro e dirigiu até o bairro onde crescera. O motorista se ofereceu para levá-lo, mas ele recusou. Precisava ir sozinho. Cada quilômetro o trazia de volta para um tempo que ele fingia ter esquecido, mas que ainda o habitava. Quando parou em frente à velha casa de Vilma, não conseguiu sair do carro por alguns minutos. A fachada estava descascada, mas viva. As flores no jardim, sempre bem cuidadas por ela, ainda estavam ali. Entrou devagar, sem fazer barulho, como se temesse acordar um fantasma. O cheiro de sabão de coco, madeira antiga e erva doce o atingiu como uma avalanche de lembranças. Lá estava a poltrona onde ela costurava. A mesa com o jogo americano bordado, a estante com livros bíblicos. Subiu as escadas sentindo o peso de cada passo. Parou diante do quarto dela. Respirou fundo. Ao abrir a porta, encontrou tudo do mesmo jeito. Era como se ela ainda vivesse ali, em cada objeto, em cada dobra do lençol. Ajoelhou-se ao lado da cama. Moveu a colcha com cuidado e viu a caixa azul escondida, como ela havia escrito. Estava amarrada com uma fita vermelha envelhecida pelo tempo. Ele desfez o laço devagar com reverência. Ao abrir, encontrou um universo esquecido. Bilhetes que ele escrevera com garranchos de criança, desenhos de palitinho, fotos antigas. Cada lembrança o esbofeteava com uma força que ele não soube conter. Lágrimas escorriam sem aviso, mas no fundo da caixa havia algo mais. Uma pasta parda com documentos amarelados e dobrados. Retirou a certidão de nascimento. Os olhos correram pelas linhas. Pararam de repente. Mãe, Vilma dos Santos Carvalho. Pai, nome não declarado. Ele leu 3 vezes. Sentiu o estômago embrulhar, sentiu ódio, sentiu vergonha, sentiu culpa. Toda a história de vida que conhecia, os pais que morreram num acidente, era uma mentira. Vilma não era só a avó, era sua mãe. Aquela revelação queimava como ácido nas entranhas de Marcos. Vilma, sua avó, sua cuidadora, sua referência de infância, era sua mãe. Mas por quê? Por que esconder isso por toda a vida? O silêncio no quarto parecia gritar. Ele andava de um lado para o outro, a certidão nas mãos, suando frio. Começou a vasculhar a caixa em busca de respostas, torcendo para que a verdade viesse completa. Encontrou outro envelope, menor, com o título "Para quando você descobrir". Com dedos trêmulos, abriu o papel e começou a ler. Vilma confessava tudo. Engravidara aos 17, em silêncio, com medo da reação da família. A mãe dela, extremamente rígida, ameaçou interná-la em um convento se o nome do pai da criança fosse revelado. Ela não teve coragem de enfrentar. Assumiu o papel de irmã mais velha, depois de emprestá-lo a um casal estéril da própria família. Mas os pais adotivos de Marcos morreram em um acidente quando ele tinha apenas 2 anos. E foi aí que Vilma, já adulta, reassumiu a criação, sem nunca revelar a verdade. Eu achei que te pouparia da dor e, egoisticamente, da vergonha. Mas me arrependi todos os dias por esconder quem eu realmente era para você. Marcos teve um aperto no peito que quase o derrubou. A vida inteira ele buscou aprovação no mundo, nas conquistas, enquanto rejeitava o único amor que não exigia nada em troca. Ele se sentou na cama dela e chorou, como uma criança perdida no tempo. Passou horas ali, cercado de lembranças, como se esperasse que ela voltasse, que dissesse que era tudo um mal-entendido. Mas ela
Não voltaria. E o tempo não se dobraria às suas lágrimas. Pegou o envelope e encostou no peito. O papel ainda tinha o perfume suave de lavanda que ela usava. Nesse instante, algo dentro dele se partiu. E, ao mesmo tempo, começou a se reconstruir. Uma nova pergunta nasceu em sua mente. Quem era o homem que o gerou? E por que Vilma o manteve em segredo por tanto tempo? Na manhã seguinte, Marcos acordou no mesmo quarto onde crescera. O quarto dela. A carta e os documentos estavam sobre a cama e, ao lado, a pasta com as lembranças que mudaram sua vida. Havia algo mais ali dentro. Um caderninho de capa preta, desgastado pelo tempo com páginas escritas à mão. Ele o abriu com cuidado, como se tocasse relíquias sagradas. Era o diário de Vilma. As primeiras páginas eram relatos simples de dias comuns. Trabalho, roupas lavadas, Marcos aprendendo a andar. Mas à medida que folheava, as palavras ganhavam peso e dor. Hoje ele me perguntou por que o pai nunca vem buscá-lo. Eu sorri e disse que ele é um herói que mora longe. As entradas seguintes revelavam o que ela nunca contou a ninguém. O nome do homem que a deixara grávida, Eduardo Nogueira. O nome atingiu Marcos como um soco. Lembrança veio instantânea. Ele já ouvira esse nome. Na verdade, Eduardo era sócio fundador de uma construtora gigantesca, uma das maiores concorrentes de sua empresa. Mas o que aquilo significava? Era só coincidência? No fim da página, Vilma escreveu: prometi a mim mesma que nunca deixaria ele se aproximar de você, porque o que ele fez não merece perdão. O coração de Marcos acelerou. Seu pai não era ausente, era banido. Levantou-se decidido. Precisava entender. Precisava confrontar essa nova verdade. Se Eduardo ainda estivesse vivo, ele iria encontrá-lo. Mas antes, precisava descobrir o que, afinal, ele havia feito para merecer o exílio de toda uma vida. Marcos pesquisou o nome Eduardo Nogueira com a precisão de quem busca um alvo. A internet o inundou de resultados. Revistas de negócios, prêmios, entrevistas, homenagens. Mas não era isso que ele queria ver. Ele queria rachaduras, queria falhas, queria a sujeira por trás da gravata. Desceu as páginas até achar um artigo antigo, de mais de 30 anos atrás, em um blog local. O título era discreto: Estudante abandona escola após denúncia de assédio. Seu coração parou. A foto em preto e branco mostrava uma jovem tímida, abaixando o rosto diante de repórteres. Vilma, aos 17 anos. O sangue de Marcos ferveu. Leu cada linha com atenção mórbida. Eduardo era um aluno de direito da mesma escola técnica onde ela fazia costura. Eles se conheciam. Ele era rico, bonito e, segundo testemunhas, insistente. A denúncia foi abafada. O colégio alegou mal entendido. Vilma saiu da escola. Eduardo seguiu impune. Marcos fechou o laptop com raiva. Sentiu o estômago revirar, não de nojo, mas de impotência. Aquela não era só a história da mãe. Era a origem dele, ele, fruto de um ato violento, envolto em silêncio e vergonha. A imagem que construíra de si mesmo começou a ruir. O orgulho que carregava, a linhagem de poder, os traços do rosto refletidos no espelho, tudo agora parecia contaminado. Ele pegou o celular e discou para um contato que só usava em emergências. Henrique, seu investigador particular. Preciso saber onde está Eduardo Nogueira e preciso saber tudo sobre ele. Henrique hesitou. Tem certeza, chefe? Esse nome é complicado. Não quero moral. Quero a verdade. Onde ele mora, com quem fala, se tem filhos, tudo. Ao desligar, Marcos fitou o reflexo da própria face no espelho da sala de estar. Pela primeira vez, não sabia quem era e pela primeira vez sentiu medo de descobrir. 3 dias depois, Henrique retornou com um dossiê nas mãos e um olhar carregado de silêncio. Ele está vivo, mora num condomínio de luxo em Campos do Jordão. Viu a foto na capa da Forbes mês passado. Marcos pegou a pasta e leu cada linha com fúria contida.
Eduardo Nogueira, 62 anos, casado, pai de 2 filhos, católico fervoroso e pré-candidato ao Senado. A ironia o cortava como lâmina, um estuprador travestido de homem honrado. O sangue pulsava com força nas têmporas. Sua vontade era destruí-lo, mas havia algo mais que o paralisava. Um nó no estômago, uma hesitação que não combinava com seu perfil calculista. Ele tem 2 filhos, murmurou. Homens, uma mulher e um rapaz, mais novo que você. O menino é músico, a menina, advogada ambiental. Henrique fez uma pausa. Eles não têm ideia do que o pai fez, nem da existência de você. Marcos encarou a foto, da família sorridente. Era como olhar para um comercial de margarina. Mas ele sabia. Sabia que por trás daquele sorriso havia uma ferida aberta há décadas. A de Vilma. Dirigiu até Campos do Jordão no dia seguinte. Não levou segurança, não levou assessoria, levou a dor. No portão do condomínio, se identificou como investidor. Mentiu. Foi autorizado. Subiu até a mansão de colunas brancas. Tocou a campainha. Eduardo abriu a porta. Cabelos grisalhos bem penteados, olhar firme. Pois não? Marcos o encarou. Não disse nada por um segundo. Depois, meu nome é Marcos Carvalho. Vim falar sobre Vilma dos Santos. O rosto de Eduardo empalideceu. A firmeza escorregou do olhar como tinta borrada. Isso é uma piada? Não. É o início do fim da sua paz. O velho respirou fundo. Entre. Marcos entrou. O ar parecia pesar toneladas. Ali, naquele instante, 2 mundos colidiram. Mas nenhum dos 2 sabia ainda que havia uma terceira peça nesse quebra-cabeça. Uma mulher. E ela já sabia de tudo. Desde sempre. O silêncio entre Marcos e Eduardo era quase sólido. Sentaram-se frente a frente em uma sala decorada com tapetes, persas, quadros de santos e uma lareira acesa, apesar do calor. Vilma era alguém do passado. E eu não quero reviver isso, disse Eduardo, com a voz embargada. Ela foi violentada. Você destruiu a vida dela. Disparou Marcos, sem rodeios. Eduardo abaixou a cabeça. Por um instante pareceu frágil. Eu era jovem, inconsequente. Mas não foi bem assim. Marcos deu um soco na mesa. Você a forçou. Ela era uma garota sozinha. E você, o riquinho da faculdade. E ainda teve coragem de seguir impune. Você não sabe de tudo, rebateu Eduardo com a voz falha. Você conhece só a dor dela. Mas havia mais gente envolvida. Marcos recuou confuso. Do que você está falando? Eduardo levantou-se, foi até uma gaveta e pegou uma fotografia antiga. Na imagem estavam ele, Vilma e outra jovem. Uma mulher de cabelo cacheado e olhar escuro, abraçada a Vilma com ternura. O nome dela é Luciana. Ela era mais do que amiga da sua mãe. Marcos estreitou os olhos. Quem era ela? Ela sabia de tudo. E ela foi a única a tentar impedir que a Vilma escondesse você. Eduardo continuou. Elas eram inseparáveis. Mas a família da Vilma ameaçou expulsar as 2 da cidade se não calassem. A voz de Marcos falhou. Elas eram um casal? Eduardo assentiu lentamente. Sim, sua mãe amava a Luciana, muito antes de mim. A sala girava. A imagem de Vilma, doce, religiosa, recatada, ganhava uma nova dimensão. Marcos sentiu o chão escapar. Por que ela nunca me contou isso? Talvez pelo mesmo motivo que nunca contou sobre mim. Vergonha, medo ou amor, talvez tudo junto. E essa Luciana, onde ela está agora? Eduardo hesitou. Ela reapareceu há 1 mês, foi ao hospital. Disse que a Vilma tinha deixado algo com ela. Algo para você. Marcos gelou. Mais uma carta. Ou algo maior. A verdade agora se desdobrava como um véu, e por trás dela havia ainda mais dor e mais respostas que mudariam tudo.
Luciana morava em uma casa simples no interior de São Paulo, cercada por árvores altas e uma varanda onde ventava leve. Quando abriu a porta e viu Marcos, seus olhos marejaram imediatamente. "Você tem o olhar dela", disse com voz baixa, quase em sussurro. Marcos não sabia o que responder. Ficou ali, parado, sentindo um nó apertar o peito. Eu soube quando ela morreu. Senti. Foi como se algo em mim apagasse junto. Entraram. A casa era limpa, cheirava a alecrim e livros velhos. Luciana serviu chá e trouxe uma caixa de madeira envelhecida. Vilma me entregou isso 2 dias antes de ser internada. Disse que só poderia abrir quando você estivesse pronto. Marcos hesitou. A mão tremia quando puxou a tampa da caixa. Dentro havia uma carta e um pequeno caderno com capa vermelha. A carta começava com: "Meu amor, se você está lendo isso, é porque a dor já te alcançou. Mas agora ela precisa te libertar." Vilma narrava com palavras serenas como o amor por Luciana foi o primeiro e o mais verdadeiro que conheceu. Contou como o relacionamento foi escondido por anos, sufocado pela religião da família e pelos costumes da época. E como, em meio à rejeição, acabou se deixando levar por Eduardo numa noite de fraqueza, solidão e culpa. "Não quero que você odeie ninguém, nem a mim, nem a ele. Quero que você entenda. Você nasceu do caos, sim, mas também do amor." No final da carta havia um pedido inesperado. "Leve minhas cinzas para onde eu e Luciana costumávamos nos esconder, no alto do Morro das Bromélias. Foi o único lugar onde fui feliz de verdade." Marcos fechou os olhos. As lágrimas desciam, sem freio. "Ela quis que você soubesse quem ela era de verdade", disse Luciana, colocando a mão sobre a dele. "E quis que você soubesse que foi amado, mesmo quando ela não sabia como demonstrar." O sol entrava pela janela, iluminando o caderno vermelho. Dentro, versos escritos à mão. Poemas, canções, lembranças de amor. Ali estava a alma de Vilma. E pela primeira vez, Marcos sentiu que podia tocá-la, mesmo sem tê-la mais. O céu estava cinza, mas não ameaçava chuva. Marcos subia o morro. Das bromélias, com os passos lentos de quem carrega mais do que cinzas, carregava memórias. Luciana ia ao lado, em silêncio. No topo, o vento dançava entre as flores lilazes e as folhas altas. Ali, Vilma amava em segredo. Ali, ela sonhava ser livre. Com as mãos firmes, Marcos abriu a urna simples. O pó que restara de sua mãe esfarelava entre os dedos como a história que nunca conheceu por inteiro, jogou ao vento. As cinzas rodopiaram, tocaram seu rosto, os cabelos de Luciana, o chão, ficaram no ar, ficaram no mundo, ficaram nele. Ela viveu com medo, mas amou com coragem, disse Luciana com os olhos fechados. Marcos se ajoelhou e chorou. Chorou como nunca, pela mãe, pela verdade, pelo menino que nunca entendeu os silêncios que o cercavam. Quando se levantou, algo dentro dele havia mudado. Pegou o caderno vermelho e o colocou entre 2 pedras, como um altar. Isso não é só dela. É de todo mundo que ama em silêncio. De volta à cidade, ele anunciou o que ninguém esperava. Venderia metade de sua fortuna para criar o Instituto Vilma, um centro de apoio a mulheres silenciadas pelo medo, pela vergonha ou pela sociedade. Foi criticado, claro, chamado de oportunista, de sentimental. Mas ele não se importava. Pela primeira vez, a vida fazia sentido. Não pelo que ele tinha, mas pelo que podia transformar. À noite, no último quarto da casa de Vilma, sentou-se e escreveu sua própria carta. Começava assim: "Mãe, agora eu te conheço. E finalmente posso te amar como você merece." E terminava com: "Me perdoa, eu não entendi a tempo, mas entendo agora." A câmera se afasta, mostrando Marcos olhando pela janela. O céu, antes cinza, começava a abrir. Lá fora,
As bromélias floresciam,